É evidente que as mudanças climáticas, ao longo do processo de industrialização, passaram a ser, em boa parte, consequências da ação humana no planeta Terra. Essas ações só podem ser contidas se cada indivíduo se responsabilizar em se posicionar teoricamente e lutar ativamente a favor das causas ambientais, algo cada vez mais difícil, tendo em vista o padrão de vida consumista incitado pelo capitalismo. A propagação de desinformação sobre esse assunto por interesses políticos é uma realidade, assim como as consequências danosas, principalmente às nações mais pobres. E cabe a nós tomar um posicionamento e adotarmos princípios éticos que nos ajudem a refletir sobre um assunto tão delicado, e que está, cada vez mais, sendo tratado negligentemente pela população. Cabe começar esse vídeo afirmando que o aquecimento global e as consequências das mudanças climáticas não é uma questão de opinião, mas um consenso científico firmado há mais de 30 anos. Por mais que com o passar do tempo o negacionismo tenha se instaurado e crescido de forma significativa, principalmente no Brasil, ainda assim, 97% da comunidade científica confirma que o homem, desde a primeira revolução industrial, está influenciando diretamente o clima através da emissão dos chamados gases de efeito estufa. É importante ressaltar que a utilização de fake news e o negacionismo não é somente questão de ignorância científica, mas existe também um forte financiamento político para alimentar esse discurso. No dia 11 de julho de 2022, uma matéria publicada pela Paula Riesdorf no site The Intercept mostrou que o comitê da JBS nos Estados Unidos e pessoas ligadas à empresa doaram o equivalente a 3,3 milhões a 137 políticos americanos entre 2011 e 2020. Entre os 10 principais beneficiados, 7 negam a existência do aquecimento global. Há claramente um interesse de grandes indústrias na propagação da desinformação. A ideia de que o aquecimento global é uma invenção da mídia também tem sido muito defendida por negacionistas, para assim atacar tanto o ativismo ambiental quanto os diversos canais de comunicação que muitas vezes emitem informações que vão contra suas ideologias conservadoras. Há uma hipocrisia sem tamanho quando tratam de acusar os meios de comunicação de propagarem o terror, quando na verdade a intenção de propagar o terror com desinformação surge justamente da ala reacionária que cresceu nos últimos tempos. Um exemplo claro disso seriam as suas afirmações de que o povo brasileiro vive sob uma ameaça comunista, uma afirmação que não se manifesta na realidade, tendo em vista que pouquíssimas pessoas no Brasil defendem essa ideologia. Em seu livro Ética Prática, Peter Singer levanta uma questão importante sobre as consequências que o estilo de vida das nações mais ricas causam em nações mais pobres e regiões fortemente afetadas pelas mudanças climáticas. Estariam as nações industrializadas agredindo as nações mais pobres? Singer mostra que, mesmo que não seja uma agressão direta, o estilo de vida dessas nações, principalmente dos norte-americanos, que emitem em média cerca de 29 toneladas de carbono por ano, causam muito mais danos aos países pobres do que causariam em uma guerra direta. Um ponto importante de se levantar aqui é que as mudanças climáticas não afetam somente uma determinada região, e diferente de uma guerra, não somente os seus participantes, mas sim todo o ecossistema, sendo os animais aqueles que mais sofrem com essas mudanças. Se nada for feito, é bem provável que a sexta extinção em massa seja consequência, em grande parte, das ações humanas. Tendo em vista todos os males dessas ações, não só no futuro, mas já sendo evidentes hoje em dia, podemos sim concluir que há agressão, e que essa agressão não se reduz somente às nações mais pobres, mas ao planeta inteiro. Sendo assim, se nada for feito, até mesmo as nações mais ricas serão inevitavelmente afetadas pelas mudanças climáticas. Independente de como o ser humano vai tratar desse problema, é nítido que as nações ricas não podem se justificar sobre os seus elevados níveis de emissão. Não tem como conceber um princípio ético que justifique esses atos, tendo em vista que existem nações com necessidades muito mais urgentes, necessidades causadas justamente por um excesso de consumo e exploração dos países mais ricos. Pode-se concluir, então, que essas nações estão sim agredindo os países mais pobres, pois sabem das consequências dos seus estilos de vida, mas não fazem nada para mudar isso. Como bem observa Singer no livro, Bush, no início do seu mandato, declarou que não faria nada a respeito do aquecimento global se para isso fosse necessário mudar o modo de vida norte-americano. Mesmo que George Bush não esteja mais no poder, esse modo de vida prevalece. O que esses países estão fazendo às nações mais afetadas pelo aquecimento global é semelhante ou até pior do que travar uma guerra direta. Não importa se a motivação é diferente.
Parece óbvio, então, que esses países precisam assumir boa parte da responsabilidade e abrir mão de boa parte desses luxos que estão causando mal, não só aos outros, mas no futuro também a si mesmos. É de extrema importância que se pense em maneiras de reverter a situação global em que nos encontramos, e para isso, é imprescindível que adotemos princípios éticos para guiar e justificar as nossas ações. Não se pode mais viver no automático e sem pensar nas consequências das próprias ações, pois é evidente que a maioria de nós deseja continuar habitando um mundo com recursos o suficiente para nos prover um padrão de vida de qualidade. Seguindo a corrente utilitarista, que busca entender os fundamentos da ética e da moral a partir das consequências das ações, não parece ser viável que se continue levando esse estilo de vida, até mesmo para as nações mais ricas que estão sendo menos afetadas, pois se nada for feito para impedirmos o aquecimento global, no futuro, não haverá como impedir a escassez de recursos naturais que estão sendo superexplorados hoje. Parece evidente, então, seguindo a corrente utilitarista, que os países industrializados estão agindo incorretamente. Mesmo que esses países não se importem com os danos que causam às nações mais pobres, é evidente que estão fazendo mal a si mesmos quando adotam uma postura imediatista que pensa apenas no lucro de grandes empresas sem levar em consideração as consequências a longo prazo. Um não consequencialista, como um kantiano, por exemplo, também haveria de rejeitar essas ações, pois, se emitir quantidades elevadas de gás carbono não pode se tornar uma máxima da minha ação, então é incorreto que eu o faça. Um não consequencialista poderia sustentar que a nossa participação nessas práticas é errada mesmo que a redução de carbono a zero não tivesse impacto algum sobre a atmosfera. Trata-se de minhas mãos continuam limpas, mesmo que isso não faça a menor diferença. Sobre essa questão, Singer afirma que uma postura firmemente não consequencialista pode mesmo assim ter boas consequências. Christopher Cutts, ao tratar dessas questões, sugere o princípio da cumplicidade, que diz o seguinte: sou responsável pelo que os outros fazem quando participo intencionalmente do mal que tal ato causa. Esse também é um princípio não consequencialista, pois torna o indivíduo responsável independentemente da consequência dos seus atos. Mesmo que não tenham deliberadamente agido em conjunto, esses indivíduos se devem imaginar responsáveis por suas ações. De qualquer modo, quando a gente está tratando de assunto sério como as emissões de gases do efeito estufa, não precisamos divergir do consequencialismo para mostrar que essas emissões são nocivas. Parece evidente que o problema do aquecimento global não pode mais ser ignorado, nem mesmo pelas nações mais ricas, que também serão afetadas. Temos então uma enorme responsabilidade em diversos campos políticos quando se trata de um tema tão importante e urgente. A militância e o ativismo ambiental parecem ser mais necessários do que nunca. Como vimos, estamos a todo momento expostos a falsas informações que podem facilmente mudar a nossa visão sobre um assunto que é tão importante. Cabe a nós, então, lutarmos para mudar esse sistema e também para que as pessoas possam se conscientizar e mudar os seus estilos de vida, principalmente os países mais ricos, que são os maiores causadores do problema. A adoção de princípios éticos, tanto deontológicos como consequencialistas, nos ajudam a justificar as nossas ações e pensar na melhor maneira de resolver esse problema agindo corretamente. Não podemos mais esperar a boa vontade de nações que pensam apenas no próprio umbigo e que não levam em consideração o futuro do nosso planeta.